De volta com o nosso Você Bonita para uma pauta super legal. Vocês pedem tanto, né, essas estratégias para mudar a alimentação. Então você que quer tirar a farinha branca do seu cardápio, como substituí-lo? O que a gente tem no mercado? Tem muita coisa hoje e você já vai aprender todas as informações sobre cada uma. Aí a escolha é sua. Convidamos a nutricionista mais uma vez, queridíssima Alexandra Saharovski. Bem-vinda. Tudo e você? Joia. Muito bom tê-la aqui na nossa semana de comemoração. Quantos anos você tá com a gente? Acho que 4 ou 5, hein? 4 ou 5, né? E eu Que queria não parabenizar você, o programa, a sua equipe, que vocês são demais. Obrigada. Né? E as pessoas, assim, só agradecem. Eu atendo um monte de gente que assiste o programa, sempre manda beijo pra vocês. Um beijo. É muito querida. E, assim, são só pautas esclarecedoras que a gente tem aqui. Não é? Puxa vida, isso aqui é a vida real, né? É a vida real, exatamente. Real. E quando você fala, e você que conhece de perto as meninas, sim, a forma como toda a produção e a minha equipe recebe os convidados é um negócio único. Vocês não têm noção. Não, é um carinho, né? É um carinho, assim, E assim, tudo que a gente precisa, eles pedem, né? Assim, né? Eu sempre, eu tô aqui 4, 5 anos e eu só tenho a agradecer, de verdade. Toninho, a princesa, Toninho, mostra a princesa, essa Flavinha, mas tá bonita, Flavinha, voltou das séries ainda mais bonitas da minha produtora, olha lá. É um show de beleza, olha! Ah, tá demais, hein, Flavinha? Beijo. Linda, olha, e um beijo pra Sandrinha que montou essa mesa que também ficou um espetáculo, achei super delicada e muito legal. A gente tem aqui, então, Ale, algumas opções que você pensou e separou, que estão aí no mercado, são acessíveis e que podem dar uma estrutura no momento que a gente quer trocar a farinha. Sem dúvida. Então, o objetivo dessa pauta, né, pra gente deixar bem claro, Carol, que não é como substituir, não são as medidas. Ah, sim. Né, e sim as propriedades nutricionais que cada farinha dessa tem. Tá? Perfeito. Então, o objetivo de você trocar a sua farinha, primeiro que é para variar, certo? Segundo, que a maioria, né, dessas farinhas não vão ter glúten, né? Isso eu falo para aquelas pessoas, tá, Carol? Eu não sou muito a favor de tirar glúten, e a gente nem vai entrar nessa questão, mas para aquelas pessoas que são intolerantes, alérgicas e tudo mais. Tá. Outro ponto importante são pelas propriedades nutricionais, que querendo ou não, a farinha de trigo refinada, ela vai ter bem menos propriedades nutricionais do que essas que hoje nós estamos apresentando. É aquele lance de caloria vazia. Caloria vazia, não tem muita fibra, não tem muito nutriente, antioxidante e tudo mais, né? Opa. Então nós vamos começar com cada uma delas. Antes vou lá e já volto, vou dar um tempo para você aí de casa mandar perguntinha. O que você já fez? Já fez alguma receita? Manda pra gente também, que é sempre legal. Sem dúvida. E já a gente vai pra cozinha pra uma receita de omelete. É omelete fake. Vocês vão adorar, vocês vão ver que bacana. Vamos lá, direto pra cozinha, daqui a pouco tem omelete. Vamos começar falando da farinha de grão de bico. O grão de bico ganhou o coração da galera. Ganhou, porque a farinha de grão de bico, ela se assemelha muito à farinha de trigo, né? E o que é importante, principalmente, né, para o pessoal vegetariano, vegano, é porque ela tem uma concentração, uma quantidade de proteínas interessante. Tá. Fora que é baixo índice glicêmico e a quantidade de fibra que ela tem. É muito também, né? Sim. Digamos que o amido dela, parte desse amido é fibra mesmo. Sim, sem dúvida. E ela dá que estrutura, né? A gente pode até pegar essa fibra da casquinha dela, né? Agora, o ideal, até te pergunto, ali, pra armazenar, como é que é? O ideal é sempre deixar bem fechado em potes que não entram luz, principalmente quando a gente for falar da farinha de amêndoa, tá? Para não oxidar essas farinhas. Também não deixar não próximo de umidade, né? Tem alguns armários que são mais úmidos e tudo mais, então é fora de contato com luz e fora de contato com umidade. Tem então, gente que põe até umas toalhinhas e amarra do lado de E aí fora tem gente que quer guardar na geladeira e tudo mais, não tem essa necessidade. Perfeito, tá aí. Já a gente pega o valor nutricional de cada uma delas. Vamos falar da farinha de amêndoas. Farinha de amêndoas, né? Cheia de antioxidante, vitamina E, gordura poliinsaturada, aquela gordura que ajuda o coração. Tá? A característica dessa farinha é um pouco mais úmida devido à gordura dela, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aí quando for fazer a preparação, que às vezes a consistência não dá muito certo. E aí a gente pode colocar como propriedades também de todas as oleaginosas. Então, quem quiser fazer das nozes farinha, da castanha farinha. Sim, do amendoim, enfim, tá? Elas vão ter essa característica parecida. Então,
fonte de gordura e não tem carboidrato. Exatamente. É mais gordura do que carboidrato. A farinha de, por exemplo, a de grão de bico vai ter mais proteína e mais carboidrato, menos gordura. Entendi. Tá? Próxima é a de linhaça. Não, é o sorgo. O sorgo, muita gente não conhece o sorgo, né? Tem até aquele termo separar, né? Né? Então, assim, é uma semente também ali vinda da África, que ela tem a característica muito parecida com o tanino das uvas. Nossa, não Né? sabia. Então a gente fica pensando, taninos, né? Proteção cardiovascular, só pensa em uva. Não, o sorgo também tem essa característica. Que bacana. E ele se a característica da farinha dele é dar, sabe, maciez, fofura à preparação que você vai utilizar. Então pode ser uma excelente opção para quem quer usar uma estrutura parecida com a farinha de trigo, mas não quer o glúten, que é algo natural. Exatamente. Enfim, De repente, natural nesse sentido. né? De repente para fazer um bolo, um pão, dá super certo. A sorgo é indicada. Sim. Olha que legal. Já já eu pego então o valor nutricional deste trio. Aí a gente vem pra cá. Aveia, a aveia também. Vocês falam muito bem da aveia, né? Beta-glucana, né, que é a principal característica da aveia, que é um tipo de fibra ali, que tem como característica formar um gel no estômago, né? Esse gel, o que faz, né? Faz com que a gente absorva menos colesterol, modifica a absorção do carboidrato também, que essa característica, ela faz com que você absorva lentamente o carboidrato, né? Então, de repente, é uma sugestão, vamos utilizar banana com aveia. Por quê? Porque você faz a absorção ser mais lenta do carboidrato da banana. Agora, quando a gente usa a farinha, porque a aveia ela tem algumas apresentações, né? Sim. Ela tem o flocos, né? Os floquinhos, ela pode ser forma de farinha e ela pode ser também, tem mais uma. Que é o farelo. Que é o farelo. Sim. O que você acha o melhor? Tanto faz o consumo? Depende. Não, assim, para consumo, eu acho que tanto faz, né? Mas assim, elas vão ter essa característica. Em qualquer forma de apresentação. Mas a textura muda quando você usa, né, o grão maior, a farinha, enfim. Aí vai depender da receita. Da receita que você vai utilizar. Mas as propriedades? Sim, as propriedades têm beta-glucana, é a propriedade da aveia. E aí muita gente questiona, a aveia tem glúten. Não, pessoal, a aveia não é um alimento que tem glúten. Não é na preparação, quando na indústria, né, que você vai ter lá a fabricação, o processo que você da aveia, né, você pode ter contaminação com o trigo. De repente, a mesma empresa que faz o trigo, né, que formula lá o trigo, formula aveia. E aí sempre tem que estar no rótulo. Formula não, eu perdi a palavra. Não, é no momento do... Eu tô entendendo. É a contaminação cruzada que você tem, né? Não é formulação. É quando tem a manipulação. No momento da parte que tem um pouco de industrialização, não tem da como. Industrialização, exatamente. Pra colocar no saco, enfim, pra transportar. Exato. E tem que estar no rótulo, tem então, que estar no se rótulo. ela não tiver o glúten. Né? Hoje em dia, né, algumas empresas utilizam, não contém glúten por conta dessa contaminação cruzada, tá? Não é que a aveia contém glúten. E outras podem também colocar, pode ter glúten, conter traços de glúten pelo esse contato da contaminação cruzada, né? Então precisa ler rótulo sempre. Sempre. Quinoa, eu nunca consumi na forma de farinha. Eu gosto tanto do grão, mas deve ser bem legal, deve dar uma estrutura também, né? Sim, dá super certo. E a quinoa também é riquíssima em aminoácidos, né? Então, os aminoácidos são lá os tijolinhos para a formação da proteína, tá? Então, ela é interessante, baixo índice glicêmico também, muitas fibras, tá? Pode ser uma boa opção. Pode ser uma boa opção. E determinada receita que você utilizar, você, de repente, vai ter que mesclar o tipo das farinhas, né? Porque tem farinhas que vão deixar a consistência mais de maciez, outras vão ser mais úmidas, outras vão deixar mais duro, como, por exemplo, a farinha de trigo integral. Ela não deixa macio, ela deixa numa consistência mais rígida. É verdade. Né? Então, talvez você vai precisar fazer uma mescla de farinhas aí. Para ficar mais saboroso. Exatamente. Já tem receita. Não podemos deixar de falar da farinha de arroz e da de berinjela, que é super interessante, né? Sim. A de arroz cai, bateu o arroz mesmo, né? É o arroz mesmo. Desculpa, Lê, né? eu, louca, cá. Bate o arroz. Tem a farinha do arroz branco e tem a farinha do arroz integral. Se for do arroz integral, vai ter mais propriedades, vai ter um pouquinho mais de fibra. Interessante porque é baixo índice glicêmico, tá? Então, serve aí para diabético, enfim. E é um custo baixo também, de né? todas, eu acho que ela, assim, ela de arroz é a mais acessível que tem. Que tem. Né?
A de berinjela é muito legal. Ela Muito mantém legal. mesmo propriedades? Sim, mantém propriedades, principalmente aquela questão de reduzir colesterol, isso é verdade. Então para de tomar água de berinjela e utiliza a berinjela em si, a farinha de berinjela. Assim como tem a característica da farinha de maracujá, que a gente não tem aqui, a da banana verde também, que a gente não trouxe. E que é ótimo, né? É Sim, fibra pura, né? Fibra pura, auxiliar no colesterol, triglicéridos, diabetes. E olha, gente, dá saciedade. E Outro dá dia saciedade. fizeram aqui, quem foi? Foi a Fefa. Ela fez o rocambole, foi na sexta. Outro dia. Parece que faz até mais tempo, foi na sexta. E que tinha essa farinha de berinjela. Eu achei que deu uma saciedade Sim, sem incrível. dúvida. E não muda o sabor, não. Não muda, né? Porque aí você vai agregar com outros nutrientes e tal. Daqui a pouco nós vamos fazer a receita também. Você vai ver, depois você vai me falar. Toninho, mostra essa omelete que está ali, por favor, meu querido. Mostre, isso aqui é uma omelete que a nossa querida Alexandra Saharovski vai fazer ao vivo. E eu vou contar uma coisa pra vocês. É uma omelete sem ovo. Sem ovo. Usando Veganos, atenção aí. uma dessas farinhas. Olha que ideia legal. Não mostra o final, Toninho, segura. É surpresa. Já eu volto, mas tem perguntinha do público já, né? Quem escreveu pra gente? Na tela, olha lá. Obrigada, Ed. Um beijo pra você. Farinha integral tem algum benefício? Ou melhor, substituir ela também? Já que estamos falando da farinha de trigo, diga lá. Sim, a farinha integral ela vai ter os benefícios. Concorda? Que quando a gente fala de um grão integral, ele vai ter toda aquela estrutura. Sim. Né? E Tá essa preservada. estrutura, ela tem alguns aminoácidos, ela vai ter um pouquinho de gordura, ela vai ter fibra também, tá? Assim, a gente não tá falando que não é bom consumir a farinha de trigo normal. A gente só tá falando que aqui são alternativas também sem glúten. Tá, né? é isso. É essa característica. Não é que é ruim você consumir uma farinha integral, não. E aí, Né? Ed, se você não é celíaco, então... Sem dúvida, tranquilamente você Mas pode consumir. O que vocês dizem sempre, né, Ale? Eu acho isso muito legal do ponto de vista nutricional, de vocês Sim. nutricionistas, é falar do rodízio ali. Sim. Variar os Por que alimentos, que vai né? variar? Porque você vai ter outros nutrientes Pois ali, é. concorda? Né? Então é sempre bom variar, né? A microbiota intestinal agradece. Também. Ó. Né? Segunda-feira a gente lembra de tudo isso que fez errado no final de semana. Exatamente. Vamos para mais perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Mari. Um beijo. E o polvilho azedo? Ele Sem também é dúvida. indicado para o uso na dieta por não conter o glúten? Sim, né? Então o polvilho, ele é muito utilizado aí como substituto também. Mas é uma farinha ali que não vai ter muito nutriente, concorda? Também, ela né? acaba É sendo tipo branca. que nem tapioca, ficam falando de tapioca. Tapioca não tem muito nutriente, é uma farinha branca, é É refinado. melhor comer a mandioca, Sem dúvida. né? Sem dúvida. Porque Ou in colocar natura. a mandioca inteira numa receita, de repente, não é? Então ser eu uma acho que essa é a minha opinião referente a isso. Já deixei aquecendo aqui, vamos aos ingredientes do Vamos. nosso omelete fake. Vamos. Olha que legal. A gente vai usar meio copo de farinha de grão de bico. Então, vegetarianos, veganos, olha que bacana. 2/3 de copo de água morna. Uma cebola picada. 200 gramas de legumes variados. Sal e pimenta do reino a gosto. E ainda meia colher de chá de fermento químico. Isso mesmo. Vamos lá, Lê, Então, contigo. Carol, vamos lá. Os legumes, a gente pode acrescentar qualquer tipo de legumes. Tá. Cogumelo dá super certo. Bom. Aí você pode utilizar dos temperinhos que você gosta, tipo manjericão, cebolinha, enfim, você vai inventar a sua receita, Tá. tá? Então vamos, né, dar uma Você já vai dar uma refogadinha? refogadinha, tá? Enquanto Boa. a gente hidrata a farinha, tá? Olha que Se legal. quiser colocar um pouquinho de azeite, pode pôr também. E fica bom, hein? Fica bom. Eu já vou Muito queimar a largada e vou experimentar. bom. Aí você vai dizer pra gente o que Nossa. você achou da textura. Comenta da textura também, Carol, por favor. Tá vendo? Parece que tem um ovo, né? Não tem, vamos ver. Uma delícia. Conta. O que você achou? Parece uma massinha. Carol, eu não vou utilizar a farinha toda, tá? Tá. Então nós vamos fazer uma meia porção. Como é que é, então, a quantidade para hidratar? Então,
Assim, aqui Bom, a gente hein? colocou a porção dá 2 panquequinhas dessa, Tá tá? bom. Aqui eu tô fazendo menos, mas o que é interessante? A gente observar para ela não ficar nem tão líquida, nem tão seca, Entendi. tá? Você vai dar o ponto, então, com a água, vai pondo devagarinho, né? Exatamente. Eu prefiro dar o ponto no famoso olhômetro. Posso dar uma refogada Pode, pra você por aqui? favor. Tá? Então a gente acrescentar um pouco de farinha, de pimenta para quem gosta, Tá. um pouquinho de sal só. Eu não gosto de alimento muito salgado, Você né? põe, então, o tempero no grão de É. bico. Ai, que Tá? ideia boa. Então a gente mistura Nossa, aqui, cheirinho mistura, bom, meninos. mistura. E a gente põe o fermento, tá? Ó, E aí dá pra ver como é que tá a textura aí, ó, aqui, café da manhã que pergunta. O que eu como no café da manhã? Poxa. Exatamente. Enéas, vem pegar um pedaço aqui, vai também, ó. Eu quero que o Evair, ele experimente. Cadê porque Evair? o Evair, ele desacreditou do omelete sem ovo. Vou ficar brava aqui com ele. Querido, tudo bem? Mostre. Tudo bem? Bom pra caramba? Arrasamos? Eu adoro esse seu negócio do... Ele é demais, esse Enéas, gente. É uma criatividade. Vem, vai! Tá vendo? Nossas nutris estão ficando bravas, porque você está duvidando Ele duvida. do sabor. Ela faz questão de você experimentar. Vou cortar um pedaço aqui pra você. Aqui, ó. Bom, não é? Quer, Flavinha? Quer, Má? Gente, negócio bom pra caramba. Vem, Vair. Os meus meninos estão muito animados. Peraí. Esse aqui eu já comi, então eu vou te dar com esse pedaço aqui, ó. Você tá bem? Cadê o Mickey? Ele já entrou. Tudo jóia, tudo jóia. Vamos lá, Tudo vamos lá. bem? Ela Experimentar. ficou brava com você hoje. Conheço. Bom, eu adoro um dele. Vamos pegar mais um pedacinho aqui, ó, pra ele sentir bem mesmo. O que você colocaria pra ficar ainda mais gostoso, Alvinho? Pode falar. Eu já tenho até a resposta dele, que eu sei o que ele colocaria aí. Uma mussarela, né? Uma mussarelinha, pá. O que mais? Um bacon, baconzinho. salame, Salame, bacon, né? Um salaminho, salame. salaminho. Um baconzinho fritinho tava bom. Ia incrementar. Uma mortadela. A dela não vai combinar. Não vai combinar. E uma linguiça, a linguicinha. Linguicinha combina. Ó, toscaninha Uma toscaninha. e fica lindo. Então mais um pedacinho pra você. Vai sonhando com a toscaninha, que aqui não obrigado. tem toscaninha. E hoje é segunda-feira, seu Ivaí. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. Carol, eu dei uma exagerada aqui, né, nos legumes, porque eu gosto muito de vegetais, Tá bom, né? documento- É melhor baixar um pouquinho É, aqui. boa, boa. Esse for... Tem que e aí, esperar endurecer. demora um pouquinho, tá? Então, até ele criar essa consistência, ele vai demorar um pouquinho. Por quê, gente? Ele tem né? que ficar durinho pra Tem que conseguir ficar virar. durinho pra conseguir virar, senão vai quebrar inteiro. Perguntinha do público na tela. Mas tá bom mesmo. Não tá gostoso? Olha lá. Fabiola, um beijo. O uso das farinhas com mais gordura podem interferir na dieta de forma negativa? Por exemplo, farinhas de oleaginosos? Então, a gente tem que ver bem, né, como que tá, assim, a divisão de oleaginosas de gordura na dieta da pessoa. Certo. Né, do paciente, enfim. Mas pode, você concorda? Que não é porque caloria, é né? mais saudável que vai ser sem caloria. Pelo contrário, às vezes tem mais caloria Verdade. do que qualquer coisa, né? Então tem que sim tomar um pouquinho de cuidado. E no final, né, Ale, claro que a gente tem que pensar nos nutrientes, Sim. mas a conta matemática, ela caminha junto com o que entra, o que sai, o que é gasto, né? Exatamente, Não dá pra né? também abandonar essa conta. Não dá, né? Claro Deixa que a eu gente pegar não um. vai ficar ali só pensando Ó. em calorias e calorias, mas tem que ter essa conta, principalmente para quem tá no processo de emagrecimento. Eu vou colocar mais uma perguntinha e só pra vocês terem uma ideia, eu vou pegar o valorzinho nutricional rapidamente. Na tela, mais uma perguntinha do público, olha lá. Drica, obrigada, um beijo pra você. Drica, desculpa. Qual a melhor opção para os diabéticos? Pergunta excelente, hein? De todas essas que a gente ofereceu, Isso. todas. Todas, né? Todas, sem dúvida, tá? É claro que vai falar de preparações, claro que vai ter que tomar cuidado se vai acrescentar açúcar, né? Pessoal, um erro que muita gente faz, substituir açúcar por açúcar demerara, orgânico, pessoal, É açúcar. mesma coisa. Tá? Então Verdade. toma cuidado, não é mais saudável, tá? A não ser que vai ter alguns nutrientes a mais, mas é açúcar. A finalidade no organismo dele vai ser a mesma,
tá? Vou ver falar se já da dá pra farinha. virar Vê se dá aqui. pra virar, se você quiser dar uma dobradinha. Olha lá. É, o medo é de... Boa. Olha, ele desgrudou. Se ela... Né? Eu tô achando que tem que virar com um prato, né, Ale? É, Fica seria tranquila. melhor. Não tem Mas problema. eu Em casa- prefiro não fazer essa manobra. Não tem problema. Em casa você bota o pratinho, Mas você vira, depois desgrudou você vira de bem, novo. tá? Então, só pro pessoal saber que ele desgruda bem. E aí precisa virar devagarinho aí pra não se desfazer o Não, omelete. eu botaria o pratinho assim, ó, belezinha, E- assim, ó. sim. Depois que desgrudando. Deixa eu falar pra você, 100 gramas de farinha de amêndoas. 100 gramas. Ninguém vai comer também a 100 gramas. 100 gramas é bastante, Sim. tá? Você vai lá e vai pesar na sua balança Sim. 100 gramas. Tem 54 gramas de gordura e 20 gramas de proteína. E tem um pouco do carboidrato, claro, é alimento. Tem 9 Sim. gramas de carboidrato. Deixa eu pegar a do grão de bico, que é a que a gente tá fazendo agora, que eu acho bacana. E aí, aqui, farinha de... Mas ficou bom, hein? Grão de bico. Pera aí. Vamos lá. Farinha de grão de bico. Eu não falei as calorias, né, gente? Perdão. Farinha de grão de bico. Olha como ela é interessante também. 9 gramas de proteína, 30 gramas de carboidrato. Tem o carboidrato, mas que tem muita proteína também. Sim. Em 100 gramas, ter 9 gramas de proteína, é bastante. É bastante, claro que é. Falando do reino vegetal, certo? dúvida. Então eu acho que isso já ajuda todo mundo. Eu tenho que me despedir, Ale, mas olha, eu amei, eu fico com vontade de comer mais. Né? A gente não Sempre vai virar todo mundo, aqui, né? mas a textura fica igualzinha. Tem que ter um Maravilhoso. pouquinho de paciência, porque não é tão rápido, né? Mas dá super certo, o gosto é muito saboroso. Muito. E aí você pode incrementar com molhinho, com uma maionese de abacate, né? Com, enfim, dá pra inventar com mil e uma coisas Uma aí. pastinha, um Uma tofuzinho, pastinha, ô, tofu, delícia! Enfim. Arrasou. Vai lá no Insta pra seguir o trabalho dela, que tá sempre com a gente, vai entrar na tela pra vocês. @AlePronutri. @AlePronutri, tudo junto. Pra quem quiser acompanhar todo o trabalho, sugira aí os temas quando a nossa queridíssima Alexandra Saharovski, nutricionista, estiver com a gente. Carol, Obrigada. obrigada. Eu agradeço, Sempre, tá? viu? Tudo de Sempre bom. um prazer. Beijo. Beijo. Bom, o negócio é o